Querido Espírito Santo, como a sua presença é real neste lugar. Só o Senhor sabe como eu estou de pé aqui. Porque nem de pé eu não consigo ficar. Espírito Santo, como nós queremos viver uma vida se até o ar que é dos nossos pulmões é o Senhor que nos dá. Nos perdoe, ó Pai, se por muitas das vezes a gente não para um minuto do nosso dia para te agradecer pelo ar que nós respiramos. É tudo pelo Senhor Jesus. Tudo vem de Ti. Obrigada pelo nosso ar. Obrigada pelos nossos corações batendo. Pelos nossos órgãos. Obrigada, Jesus, porque nosso sangue circula pelo nosso corpo e nós estamos vivos. Obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor se faz vivo dentro de nós. Jesus, essa é a sua palavra. Nenhuma vírgula aqui foi eu quem disse, Jesus. Eu não peço que o Senhor venha falar em cada coração, mas eu peço que o Senhor venha como uma flecha com essa palavra em cada coração e que essa palavra gere transformação. Eu te agradeço, Jesus, porque nós não somos nada, mas o Senhor sempre nos sustenta e nos coloca de pé. Obrigada, Jesus, nós te amamos. Amém. Queridos, eu tinha 5 títulos para essa mensagem. 5. Aí eu fiquei em dúvida, eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí no domingo passado, que eu estava no retro, aí o Espírito Santo falou para mim uma palavra, eu não entendi o porquê dessa palavra. Aí eu fui ver, né, minha pregação, reler. Aí casou perfeitamente com essa palavra. E eu coloquei um título, paternidade. Talvez você já ouviu tudo que eu vou falar. Talvez você nunca ouviu. Talvez você goste ou você não goste. Mas é o que o Espírito Santo mandou falar, então eu vou falar. Para começar, eu queria... Deixa eu ver a hora aqui. Eu não marquei. Eu queria fazer uma pergunta e eu vou escolher umas 2 pessoas aleatórias para responder. Como você acha que Deus é? Como você acha que Deus é? Sua personalidade, ou como ele pensa, ou o modo que ele faz suas escolhas. Como você acha que Deus é? Pastor, fala uma palavra. Como você acha que Deus é? Amor. Como que você acha que Deus é, Paty? Uma palavra. Como quando você pensa em Deus, o que vem na sua cabeça? Paternidade. E você, Juan, como você acha que Deus é? Uma palavra. Pode ser a sua característica. Bondoso. Tá, mais uma pessoa. Elaine, como você acha que Deus é? Inconfundível. Gente, ó, foi falado amor, paternidade, bondoso e inconfundível. Guardem essas 4 palavras. Vocês vão precisar delas. Paternidade, amor, bondoso e inconfundível. Eu estava na praia mês passado, eu acho. E Deus tinha usado a minha tia Lu para falar comigo num domingo no culto que ele iria me dar uma mensagem na praia. Aí eu já fiquei meio que atenta, né? Aí eu já falei, nossa, amor, você tá na praia, você tá com o celular na mão. Eu falei, amor, não posso perder, né? Vai que o Espírito Santo falha, eu tô sem nada para anotar. Aí os meninos estavam lá brincando no mar e ele falou assim, filha, eu vou começar a falar com você. E eu peguei meu celular e eu comecei a anotar, gente. Tudo que está escrito aqui foi ele que me falou na praia. Eu estava sentada na areia, vendo o mar, e ele começou a falar comigo. E eu falei, Espírito Santo, como que pode o mar ser tão lindo? Gente, o mar é lindo, né? Como que pode isso, gente? É uma beleza que a gente não consegue descrever. É muito lindo. E ainda você olha que diferentes praias, a cor do mar ainda muda, né? Tem um mar transparente, tem um mar que é mais escuro ou mais sujo, né? Por causa das pessoas que sujam. Mas, dependente da cor, o mar é lindo. Aí eu falei, Espírito Santo, como que ele pode ser maravilhoso de uma forma que a gente consegue olhar, a gente não tem palavras para a gente descrever? Eu não consigo descrever o mar, gente. Cara, o mar é o mar.
Assim como você olha uma montanha, você consegue descrever? Como que pode aquilo existir? Não tem como. Acho que não cabe da nossa mente, não cabe na nossa lógica. Como que Deus criou uma montanha daquele negócio? E eu falei, Deus, como que a gente, como humano, não consegue processar que o mar, a gente sabe que o mar não tem fim. Mas você consegue imaginar o mar sem fim? Não tem como. Como que a gente não consegue processar que o mar não tem fim? É impossível da gente querer imaginar onde ele vai acabar. Não tem como, a nossa mente não dá. E eu fiquei me indagando com o Espírito Santo. Eu falei, Espírito Santo, como que pode isso ser tão lindo, isso não ter fim? Como que pode Deus criar tudo? A areia, a onda, a forma da água, como ela vem, a divisão da água na areia. Gente, vocês já pensaram nisso? Até onde a onda quebra? O que existe no mar? Estrela, golfinho, água-viva. Cara, como que pode Deus criar isso? E fora todos os bichos que a gente nem imagina, né? Que existe no mar, a gente não conhece. E eu fiquei me indagando com o Espírito Santo e eu fiquei conversando com ele. Falei, nossa, Espírito Santo, como que pode e tal? E ele me fez uma pergunta. Ele falou assim, filha, no que será que Deus se inspirou para criar o mar? Aí eu falei, meu Deus, o que será? No que será que Deus se inspirou para criar o mar? Abre para mim em Gênesis 1. 1 mesmo. Eu não vou ler, gente, porque é muito grande, mas eu vou dar um resumo. No primeiro dia Deus criou a luz, certo? No segundo dia Deus criou o firmamento das águas. Pode deixar que eu vou pedir para você pôr num versículo depois. O firmamento das águas. No terceiro dia, Deus criou o mar, a vegetação, as árvores frutíferas e as plantas. No quarto dia, Deus criou o dia, a noite e as estrelas. No quinto dia, Deus encheu as águas de seres vivos, os animais e criou as aves. No sexto dia, ele criou todos os tipos de animais domésticos, silvestres e os demais seres vivos da terra. Gente, todos os tipos de animais. Você conhece todos os tipos de animais? Você conhece todos os seres vivos da terra? Você conhece todas as aves? A gente não conhece. Põe no versículo 26, Juan. Não, 1:26. Eu vou ler aqui, gente, para a gente não perder tempo. Então Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Domine ele. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. E todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimentos para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. Gente, vocês não entenderam isso? Gente, do 1 ao 5,
do versículo 1 ao versículo 5, Deus criou tudo. Ele criou os animais, as aves, blá, 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 vocês já sabem. No versículo 6, ele criou a razão de tudo. Ah, vocês não entenderam, não é possível. Do versículo 1 ao versículo 5, Deus criou o mundo. No versículo 26, o que ele criou? Passamos o quem? Conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Ele criou a razão de tudo. Porque ele falou, eu lhes dou. Ele nos deu tudo que ele tinha criado. Ele nos deu de presente tudo que ele tinha criado do capítulo 1 até o versículo 26. Ele falou, eu lhes dou. Agora, Deus nos deu tudo, certo? A gente leu aqui que Deus nos deu tudo. Deus criou tudo. Como nós somos? Eu perguntei, como Deus é? Vocês falaram amor, paternidade, já esqueci. Bondoso e inconfundível. E como nós somos? No que será que ele se inspirou para criar eu e você? Em todos os versículos, se vocês forem ler em Gênesis, a última frase é sempre, e ele viu que ficou bom. Todos e viu que ficou bom, e viu que ficou bom, e viu que ficou bom. No que será que ele podia se inspirar para criar algo melhor do que bom? Nele. Ele era o criador de tudo. Tudo que ele criou ficou bom. No que ele iria se inspirar para criar algo melhor do que bom? Nele. No Criador. Como nós somos. Em Hebreus 1:3 diz que Cristo é a expressão exata de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. Em Gálatas 3:28 diz que nós somos um em Cristo. Não é um com Cristo. É fácil ser um com o Marcelo, ele ficar do meu lado. Mas é um em Cristo. Se eu sou dentro dele, como que vai tirar? Será que a gente pode dizer que a gente é a expressão exata de Deus? Deus se inspirou na melhor versão dele para nos criar. Além de todo o infinito que ele criou e ficou bom, a melhor versão dele, ele se inspirou para criar eu e você. Gente, que amor é esse? Fala para mim. Ele se inspirou na versão de um criador que não só cria, mas de um criador que ele consegue separar os céus da terra, gente. E um criador que ele sustenta qualquer coisa com as suas palavras. Vocês têm noção do que é alguém criar alguma coisa que você olha e você fala, é impossível de descrever. Deus criou. E ele se inspirou nessa melhor versão dele e nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. Esse foi o plano perfeito e a versão perfeita. Você pode falar assim, eu não sou perfeito. Nós não somos perfeitos humanamente. Mas, assentados nas regiões celestiais, nós somos perfeitos em Cristo. Amém? Agora, eu vou ler para vocês em Isaías 40. Só um pedacinho. Diz assim, ó. Quem mediu... Vou repetir só uma coisa. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, certo? Todos nós somos a imagem e semelhança de Deus. Cristo é a expressão exata de Deus. E nós podemos dizer que nós somos um em Cristo. Então, nós somos na terra a expressão exata de Deus.
certo? Agora olha Isaías 40, versículo 12. Quem mediu as águas na concha da sua mão? Ou com o palmo definiu os limites dos céus? Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu os limites para o Espírito do Senhor? Ou os instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo e que lhes ensinasse a julgar com justiça? Quem lhes ensinou o conhecimento e lhes apontou o caminho da sabedoria? Na verdade, as nações são como a gota que sobra do balde. Para ele, são como o pó que resta na balança. Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficiente para o fogo do altar. E nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele, todas as nações são como nada. Para ele, são sem valor e menos do que nada. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Gente, cara, eu acho que a gente não consegue entender isso. Nós somos a imagem e semelhança de um Deus que mede o mundo com a concha da palma das suas mãos. Com um Deus que todas as ilhas são como um grão de areia. Vocês já pegaram um grão de areia? Como um Deus que não há justiça para ele. E fala bem claro, como vocês vão poder representar esse Deus? Como nós poderemos representar um Deus que nem Isaías não conseguiu explicar, ele não achou mais palavras para explicar? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quando você olha um filho, beleza, vamos pôr a Júlia de exemplo. A Júlia ficou grávida, o Benjamin nasceu. Quando você olha, você fala, nossa, é a cara do pai. Só um exemplo, tá, gente? Sabe aquela criança que você olha e fala, nossa, é a cara do pai? Esse era o plano de Deus. A imagem e a semelhança. Não existe outra explicação para uma imagem e uma semelhança. Tem que ser a cara. Era para nós sermos a imagem e semelhança de Deus. Alguém iria olhar para nós e falar, nossa, é a cara do pai. Ele nos criou como um pai para que pudéssemos ser reconhecidos como seus filhos e sermos quem ele é. Ele nos criou como um pai para que nós pudéssemos ser reconhecidos como seus filhos e sermos quem ele é. Agora, nós só podemos dizer que somos filhos de alguém quando reconhecemos essa pessoa como nosso pai. Eu posso dizer, eu sou filho do meu pai, porque alguém me vê e fala, nossa, você parece com seu pai. Com quem nós temos parecido? Você tem sido a semelhança daquele que criou os céus e a terra? Ou, mais fácil, a semelhança daquelas palavras que eles disseram: amor, paternidade, bondade e inconfundível. Nós temos sido inconfundíveis aonde a gente vai? Deus é inconfundível. E nós? Não tem desculpa, gente. Quando Jesus veio depois, e ele morreu por nós e morreu no nosso lugar, isso mudou. Porque o nosso grau de, como que eu posso falar? Responsabilidade aumentou. Porque além de nós sermos a imagem e semelhança de Deus, ele nos deu o Espírito Santo para morar dentro da gente, para nos ajudar a sermos.
Agora não tem como a gente falar, eu não consigo ser porque Deus mora no céu e eu aqui. Não, Ele mora dentro de nós e todos os dias Ele nos ajuda a se tornarmos como Ele. Qual é a desculpa que nós temos dado para não sermos como Ele? A única desculpa que eu vejo é que nós não entendemos a paternidade de Deus. Gente, paternidade é uma coisa muito difícil para mim falar. Quem é da minha família sabe. Agora, de um tempo para cá, que eu tenho lutado muito com isso. E eu me questionei muito com Deus sobre esse título paternidade. Porque paternidade é uma questão de sentimento, de sangue. É uma questão inconfundível. Quando você olha, você fala, nossa, a Patrícia é mãe do Gabriel. Isso não tem como separar, né? O Juan é pai do Gabriel. Isso não separa. Isso nunca mais vai acabar. Os dois podem separar, mas o filho não acaba. O filho vai ser para sempre filho. E eu falei, Espírito Santo, como que eu vou falar desse tema? Eu me sinto assim, que eu não tenho autoridade para falar sobre isso. Ele falou assim, filha, vocês não têm autoridade para fazer tanta coisa e fazem. E ele me falou, e o que a autoridade que eu dei para vocês como um pai, vocês não usam. Paternidade vai além de chamar e dizer que Deus é o nosso pai, mas sermos e vivermos como seus filhos. E ele me deu 5 princípios da paternidade que eu vou ler rapidinho. Primeiro, obediência. Segundo, legado. Terceiro, intimidade. Quarto, reconhecimento. E quinto, amor. Aí eu saí aqui, peraí. Gente, obediência. Como eu a amo. Isso é os princípios básicos da paternidade. Se você olha para você hoje, na sua vida, você vê esses princípios básicos acima de qualquer coisa sobre Deus, você obedece Ele acima de qualquer coisa, você tem o legado dele acima de qualquer coisa, você tem intimidade com Ele acima de qualquer coisa, você reconhece Ele como seu pai acima de qualquer coisa, ou você o ama acima de qualquer coisa. Esses precisam ser os princípios básicos para nós podermos ter a autoridade de dizer que nós somos filhos de Deus. Autoridade em dizer, não quero que vocês entendam questão de falar que você é pai. É claro que Deus é nosso pai, né? A Bíblia diz isso. Mas em questão de se portarmos como seu filho. É muito fácil a gente dizer que Deus é nosso pai quando a gente precisa de alguma coisa. Mas e quando Deus fala assim, então me obedeça, então renuncie, então faça tudo para mim acima da sua vida. Será que aí, nesse ponto, nós se portamos como seus filhos? Deus se inspirou para nos criar. E qual tem sido a nossa inspiração para viver? O que estamos fazendo na nossa vida perante ao nosso Pai? Qual a semelhança dele que existe em nós? Gente, eu não estou falando isso aqui porque é legal falar isso. Eu estou falando porque o Espírito Santo me disse isso hoje. Eu falei, Espírito Santo, eu vou falar isso de novo, todo mundo já sabe. Ele falou, filha, se você precisa falar, é porque eles sabem, mas não aprenderam. Porque se todo mundo tivesse aprendido, a gente não estaria mais bebendo leite. A gente estaria comendo alimento sólido e alimentando outras pessoas. Qual tem sido o seu papel perante a paternidade de Deus? Como você tem se portado perante a paternidade de Deus? Será que a paternidade de Deus se tornou tão comum para você que você passou a negligenciar ela? Ou você passou a olhar ela como, Deus me ama e é meu pai? Será que a gente entende o princípio da paternidade? Não podemos ser filhos se queremos viver apenas meia paternidade. Essa frase o Espírito Santo me falou hoje. Filha, vocês não podem querer ser meus filhos se vocês estão dispostos a viver meia paternidade. Nós negligenciamos a paternidade de Deus e criamos a nossa própria paternidade em Deus.
nós negligenciamos a paternidade de Deus e criamos a nossa própria paternidade em Deus. Gente, essa mensagem não é para te trazer impacto. É para você pensar no que a gente está fazendo na nossa vida. Não é para você sair aleluiado daqui ou sair achando que foi a melhor mensagem da sua vida. É um choque de realidade que o Espírito Santo tem para a gente. A gente, por muito tempo, temos vivido como meio cristãos, ou meio filhos, ou meio servos, ou amamos metade das pessoas, metade não. Ou servimos metade na igreja, metade não. E o Thiago ministrou hoje que o Espírito Santo está trazendo a luz da verdade. E as principais pontos da verdade são o beabá cristão, que a gente sabe, mas não pratica. E a paternidade é um dos primeiros pontos que todo cristão sabe, mas ele não vive. Ser filho é reconhecer que você é totalmente dependente do seu pai. Quando você entende que não existe outro caminho a não ser a paternidade de Deus, tudo muda na nossa vida. A gente não pode olhar paternidade. Cara, se você não sabe o que é isso, ora e pede para o Espírito Santo te dar a revelação do que é a paternidade. Ser filho é saber que, assim como o filho pródigo, não existe o melhor lugar para se estar do que na casa do pai. O filho pródigo, gente, ele pegou a herança dele, ele fez tudo o que ele queria. Mas ele sabia que o único lugar que ele se sentiria amado era na casa do seu pai. Muitas das vezes nós queremos trocar os valores, pegar nossa herança em Deus, sair e fazer tudo o que a gente quer fazer. Só que a gente sabe que o único lugar que a gente vai ser amado e vai ser reconhecido como herdeiros é na casa do nosso pai. É honrar o seu pai acima de qualquer coisa. É ser grato todos os dias por ser filho de um Deus que deu o seu único filho pela sua vida. É crer e ter a consciência que o legado aqui na terra é minha responsabilidade. Gente, é muito simples o que o Espírito Santo está querendo falar hoje aqui. Se você não está entendendo, eu convido você a se entregar para Ele hoje. Para Ele testificar essa palavra no seu espírito, porque eu não sou eu quem faço nada. Quem convence é Ele. Talvez nós precisamos destravar muitas coisas na nossa vida, que a gente não consegue, não sabe por que a gente não destrava. Talvez a paternidade é o primeiro ponto que a gente precisa aprender para poder alavancar no reino. E é um dos pontos que, quando Adão foi lá e pegou o fruto e comeu, houve uma quebra de paternidade. Deus não deixou de ser o pai, mas houve um rompimento da obediência. Se nós queremos ter Deus como nosso pai para sempre, nós devemos obedecer tudo o que Ele nos diz. Tudo o que Ele nos diz. Você não é filho, gente, de qualquer pessoa. Nós estamos na terra, nós não entendemos o que Deus tem para nós. Nós vivemos nossa vida, temos emprego, temos família, temos qualquer coisa. Mas você não está aqui por isso. Vocês não estão aqui por isso. A gente tem nossa vida porque Deus nos deu de presente. Mas o que nós estamos vivendo para Ele? Porque quando Ele voltar, Ele vai querer dar. Ele vai querer a conta do que a gente fez para Ele. Ele não vai querer de quantos dias você trabalhou. E Ele está voltando, gente. A gente sempre ouviu falar, né? Mas Ele está voltando. Um dia Ele vai voltar. E nós temos que entender o princípio da paternidade de Deus. Porque nós somos a sua imagem e a sua semelhança na terra. E como nós temos agido? Como você tem deixado o Espírito Santo queimar em você? Qual tem sido o seu nível de entrega para Ele? Qual tem sido o seu nível de amor pelo próximo? Tudo que você olha, você vê que Deus é, nós somos. Tudo que você olha, você vê que Deus pode, nós podemos. Nós somos a sua imagem e semelhança. Mas nós negligenciamos essa parte, nós vivemos a nossa própria vida por muito tempo. Só que, gente, só não vai valer
Só não vai valer para quem não sabe a verdade. A gente está aprendendo. Então não tem como a gente escapar. Uma pessoa lá fora pode não saber disso, isso não vale para ela. Mas você está aqui, você está ouvindo. Então, gente, isso vale para cada um de nós. E era só isso que o Espírito Santo tinha para falar. Eu quero que você, durante a semana, eu desafio você a você orar pela sua vida, pela sua família. Ótimo. Mas tire um tempo e ore sobre a paternidade. Como você tem se portado perante a paternidade de Deus? Eu acredito que Ele tem muito para falar em nossos corações. E muitas vidas podem romper muito a partir de hoje. Nada que o Espírito Santo fala em vão. Nada. E talvez Ele queira romper na sua vida em muitas áreas. A partir da área da paternidade. Gente, é incondicional o amor de Deus por nós. E nós não temos que tentar fazer alguma coisa para ganhar isso em troca. É impossível. Nada que você faça não vai ganhar o amor de Deus em troca. Ele já te ama porque Ele te ama. Mas como nós temos amado? Como nós temos vivido a nossa vida? E peça para Deus curar as feridas de paternidade paterna em cada coração. Além da paternidade de Deus, o Espírito Santo ele falou comigo isso, sobre feridas paternas. Feridas que talvez muitos temos dos nossos pais paternos. E Ele precisa curar isso. Ele precisa pegar tudo isso que tem nos incomodado sempre. A gente sabe, deixa para lá. Aquele rancorzinho, ou aquela dorzinha que você sente em falar da pessoa, ou qualquer coisa que você sinta em relação aos seus pais. Deixa o Espírito Santo curar você hoje. Amém? Ele tem muito mais para fazer em nossas vidas. Mas nós sabemos que o impossível é Ele quem faz. Agora o possível, Ele nos deu autoridade para isso. Amém? Eu queria convidar você a se colocar de pé. Eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração. E eu convido você a esquecer tudo que está acontecendo aqui. Quem está andando, quem está falando, quem está lá fora. Eu convido você a se entregar de coração e de alma como você talvez nunca tenha se entregado. E eu convido você principalmente a deixar o Espírito Santo queimar em você. Não impeça Ele de fazer o que Ele quer fazer. Amém? Querido Espírito Santo, nós entendemos, ó Pai, que existe uma paternidade divina sobre nós. Mas nós entendemos também, Espírito Santo, que existe uma paternidade humana, a qual nós precisamos ser curados e sarados. Jesus, eu declaro, ó Pai, sobre cada vida e sobre cada coração que está aqui neste momento, ou que está assistindo, ó Pai, a gente de casa. Deus, eu declaro, ó Pai, a Tua cura sobrenatural sobre cada coração. Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada vida, Deus, a mágoa paterna ou materna que existe, Senhor. O Senhor vindo, ó Pai, como uma flecha e perfurando isso, Deus. Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada vida, sobre cada alma, Senhor, a Tua purificação, Jesus. Pai, eu declaro que todo o peso, Senhor, seja retirado em nome de Jesus. Espírito Santo, nós anulamos, ó Pai, toda a legalidade demoníaca, ó Deus, sobre as famílias, Deus, e sobre cada lar, ó Pai, sobre cada coração em relação à paternidade. Pai, nós sabemos, Deus, que existem muitos pais vivos e que os filhos estão órfãos dentro de casa. Deus, mas eu declaro hoje, Senhor, sobre cada vida e sobre cada família, Deus, o Teu amor transbordando acima de qualquer coisa. Pai, nós queremos que o Teu amor, ele é mais vivo aqui do que o ar que a gente respira. O Teu Espírito Santo é mais presente aqui, ó Deus, do que a vida que a gente vive, o ar que nós respiramos e os pulmões que enchem nosso organismo, ó Pai. Deus, eu declaro, Senhor, sobre cada vida, Deus, uma cura de paternidade, Senhor. Deus, nós sabemos, Pai, que essa paternidade, ela barra muita coisa na nossa vida. E nós precisamos desse destravamento, Deus, para vivermos o sobrenatural do Senhor em nós. Pai,
Pai, eu declaro, Senhor, sobre cada vida, Senhor. Pai, se existe alguma mágoa pelo pai, se existe alguma ofensa, ó Pai, algo que ele fez, Senhor, algo que ele ainda não fez, mas ele fala ou ele olha e que nós temos, ó Pai, nosso coração fechado perante nossos pais, Deus. Eu declaro, Senhor, anulado no nome de Jesus. O teu amor é ele que lança fora todo medo, Jesus. O teu amor é aquele que quebra todas as barreiras, Senhor. O teu amor, ó Pai, é aquele que atinge todas as muralhas, Jesus, para nos curar, nos libertar e nos salvar. Pai, eu declaro, Senhor, toda ferida maternal, Senhor, sendo restituída, ó Pai, no nome de Jesus. Eu declaro, Jesus, toda falta de amor, toda falta de carinho, de afeto, de abraço, Senhor. O Senhor restituindo em cada coração, ó Pai. Deus, eu declaro, Senhor, sobre cada vida, ó Pai, o que falta em cada um, o Senhor vindo transbordar neste momento, Deus. Espírito Santo, eu declaro, Senhor, sobre cada coração, ó Pai, o teu amor transbordante, o teu amor, Senhor, abraçando cada vida, o teu amor, Espírito Santo, enchendo cada área que há falta, Jesus. Pai, eu declaro, Senhor, todo o peso, toda a ferida, Senhor, que existe sobre os pais, Senhor, sendo curados em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que nada do que nós vamos fazer vai mudar o seu amor por nós e que nós possamos amar os nossos pais assim como o Senhor nos ama. Pai, libere o perdão, Senhor, em cada coração. Que essa pessoa, Pai, possa perdoar aqueles que têm ferido, que têm ofendido, Senhor, em nome de Jesus, Deus. Pai, eu declaro, Senhor, hoje, sobre cada vida, um destravamento paternal, Senhor, no nome de Jesus. Não sou mais.